Paulo Nunes, para quem não conhece. E o nosso tema, então, ficou a educação e formação integral. Então, a educação integral, ela conhece, então, o ser humano como um todo, e não como ser fragmentado. Aqui tem um resuminho de o que é a educação e a formação integral, então. Ela é o quê? Ela é uma concepção que ela compreende a educação, que a educação deve garantir o desenvolvimento do sujeito em todas as suas totalidades. Intelectual, física, emocional, social, cultural. Ou seja, ela não trata o ser humano como um ser fragmentado. Ela faz uma junção para poder trabalhar todas essas partes, essas áreas junto. Posso comentar? Pode. A formação integral, tá? No título original do trabalho, é formação integral e multidimensional. Tá? Então, o que acontece? Para ela contemplar todos esses aspectos do aluno, da pessoa, ela tem que ter mais de uma dimensão. Um exemplo, um contra-exemplo disso seria um ensino tecnicista, que ela vai ser unidimensional, ela vai ter um sentido só. Então, nessa perspectiva de formação integral e multidimensional, ela vai desenvolver o sujeito na sua totalidade, em vários aspectos. Pode passar, Eduardo. Aqui é o que o nosso colega acabou de falar, né? Que então ele reorganiza os espaços e conteúdos, considerando aplicações dos espaços educativos que se projetam para muito além da escola. Ou seja, ela não fica só presa no mundo da escola. Porque, na verdade, a função dela, então, é o quê? É um ser integral, um cidadão ético, motivado, autônomo, amante da vida. Ou seja, ele faz com que, ele instiga com que o aluno não fique só no mundo da escola, mas vá procurar informações em outros espaços também da sociedade. Inicialmente, a gente baseou o trabalho num vídeo da professora Inoue, que é no módulo 13, ele está postado ali, da TV Sesc, que ela fala sobre a interdisciplinaridade, né, e a transversalidade, traz os temas transversos, e o exemplo que eles deram foi que numa escola lá do interior de São Paulo, os alunos da aula de inglês são estimulados a fazer uma pesquisa de mercado, né, no mercado da cidade, são alunos de baixa renda, para ver o preço de algumas coisas, né? Nisso aí eles estão trabalhando saberes de consumo, né? Que já é um tema transverso de um segundo período. Eles estão aprendendo matemática e geografia e outras disciplinas, além do próprio inglês, que aí eles têm que apresentar o trabalho com uma relação dos produtos em inglês, né? Então, esse exemplo, esse vídeo foi muito educativo. Também nesse vídeo, ela dá uma definição de que a transversalidade ela não acontece sem a interdisciplinaridade. Primeiro tem que ter a interdisciplinaridade, as disciplinas têm que se conversar, para depois, então, trabalhar com os temas transversos que são fora da escola, são um conjunto de atividades de fora da escola que acontecem na comunidade e também tem reflexo na escola. Então tem essa interação escola-comunidade. Ou seja, né, as disciplinas elas não podem ser trabalhadas separadamente, no português, na matemática e assim por diante. Elas precisam ter uma relação e um link, para que possa ter mais proveito disso. Então elas precisam ser linkadas como uma forma de uma teia, uma puxa a outra. Mais alguma coisa? Bom, então os conteúdos abordados, a dimensão da territorialidade e da identidade nas relações escola-comunidade, que é o que nós falamos um pouquinho antes, que não, as crianças, no caso os adultos, os adolescentes, eles não devem ficar só no mundo da escola, eles devem sair para fora para ter outros meios também, como é o exemplo da professora que o Paulo acabou de citar, que o professor levou os alunos para fora, foi para um supermercado, depois ele volta com os alunos para a escola e faz, então, todo o trabalho em cima dessa saída de campo deles. Ou seja, eles saem para um espaço, voltam para a escola e sim conseguem a conciliação de todos os temas e dos comportamentos. Outro exemplo que a gente traz aqui é o exemplo do hip hop. Tem um trabalho de uma professora
Maria Denise Crespo Nunes, que é de Florianópolis, que é um livro chamado Juventudes, Práticas e Desafios, não me lembro exatamente o nome, mas é alguma coisa nesse sentido. E ela faz vários segmentos ali desses temas, de que são as práticas que os alunos socialmente trabalham e vivem. E o hip hop é uma cultura, né? Tem muita gente que confunde hip hop com rap, né? Não é a mesma coisa. O hip hop é um movimento, o rap é só um setor, é só um segmento do hip hop. Então o hip hop contempla a música através do rap, contempla o grafite, que é uma arte pintada, e contempla, inicialmente lá na origem americana, era o break. Aqui no Brasil a gente pode transmitir isso aí como capoeira, né? Então o que acontece? Essa cultura, que é um tema, ela chega a ter uma transversalidade, porque ela atravessa alguns elementos artísticos e ela penetra na escola, faz também essa interação, e é bem interessante de levar isso aí para o ambiente escolar, fazer o link com a comunidade. Bom, então aqui, né, a gente começa com a transversalidade, que nós já falamos um pouco, que segundo os PCNs, o que significa transversalidade? A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer na prática educativa uma relação entre conhecimentos teoricamente sistematizada e as questões de vida de sua transformação. Ou seja, como ele mesmo diz, ela é totalmente sistematizada e ela age nas questões da vida e de suas transformações. Por mais que ela seja sistematizada, ela tem uma influência muito grande na vida. A conclusão é que a escola, ela é uma instituição e ela tem que respeitar alguns princípios da própria escola, que são os PPPs, né? O projeto político-pedagógico da escola. Os alunos têm que ter acesso a isso. Os alunos não, os professores, desculpa. E mesmo que os professores tenham uma posição diferente em relação a alguns temas fora da escola, na escola eles têm que respeitar esse projeto, alguns princípios. Ela é uma instituição que ela tem que fazer as coisas que ela combina de fazer. Não é uma transversalidade aberta, não se pode levar para a escola um parecer pessoal, por exemplo, né? É um combinado político, né? Envolve toda a comunidade escolar, mas, acima de tudo, tem uma certa hierarquia, professor-aluno não pode deixar de ter. O tema transverso, ele funciona na formação do cidadão e na capacidade que se cria desse aluno ter um pensamento crítico a respeito da sociedade. Né? Ele vai ter um pensamento crítico a respeito da sociedade, ele vai saber se posicionar em muitas questões da vida adulta, futuramente. Ele vai desenvolver a capacidade de autonomia do pensamento dele. Então, o tema transverso, ele tem que trabalhar, porque a escola não pode ficar com uma posição estanque, alijada da sociedade. Não, ela tem que estar em comunhão com a sociedade. Então aqui nós colocamos uma imagem assim que descreve exatamente o que nós queremos passar para vocês, que é promovendo a compreensão de uma forma sistemática e organizada, onde precisa ter essa interação com todas as disciplinas lecionadas. Interdisciplinaridade. Essa aqui é a interdisciplinaridade, né? Quando sai disso aqui, a gente vai já trazer uma transversalidade. Tem temas transversos que já são estabelecidos, né? Nas primeiras séries, ética, saúde, orientação sexual, saúde, meio ambiente, exatamente. E nos anos mais avançados, eu acho que a partir da quinta série, se não me engano, da quinta série já problemas de consumo, vai trazer outras coisas que são relacionadas à economia e problemas de consumo. Problemas sociais, vai saber diferenciar, vai saber o que é caro, o que não é, vai saber usar melhor o seu dinheiro, vai saber que, né, tem uma situação social para além dos muros da escola.
Então, o objetivo é trabalhar em todas as áreas da educação de forma transversa em diferentes cenários da escola, de cada uma das disciplinas presentes no currículo das escolas. É isso aí. É basicamente o que nós já falamos. O que está aqui é autoexplicativo, né? As disciplinas elas vão se comunicar e vai perder esse estigma, né? Toda essa reforma do ensino ela está baseada em alguns elementos que nem sempre se verificam, na verdade, no ambiente escolar. Tá? Uma das coisas é que não tem relação, né? Os próprios alunos dizem que não tem relação. Para que eu estou aprendendo isso? Em que eu vou usar isso? Cabe ao professor, né, com um pouquinho de horizonte mais aberto, ele mesmo saber para que servem aquelas matérias. Né? Saber para que serve uma matemática, uma trigonometria. Pois é, meu amigo, teu pai é pedreiro? Então, ele vai usar trigonometria lá no canteiro de obras. Né? Matemática, proporções, português, tu vai ter que escrever uma cartinha para alguém, vai ter que saber português. E assim sucessivamente. Geografia, eu quero viajar para tal lugar, onde é que fica? Bom, tem que saber se posicionar minimamente em relação às coisas do mundo. Fazer com que essa aprendizagem, assim, ao invés de se tornar esse bicho, por que eu tenho que aprender matemática? Instigar o aluno a aprender com gosto. Pode passar. Bom, então a gente queria deixar essa frase para vocês. É de Paulo Freire, onde fala assim: a escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo e de si mesmo. Ou seja, bom, essa frase aqui ela é totalmente explicativa, então a gente nem precisa comentar sobre, né? A escola, tem um texto do Paulo Freire, que é a Pedagogia do Oprimido, que ela vai colocar em perspectiva, né, a importância da escola para as classes menos favorecidas. Ele pega muito da questão da escola agrícola e tal, mas o saber se relacionar, ter uma educação bem fundamentada e ser conhecedor e crítico das coisas da vida, vai fazer com que a dominação, né, com que o estamento não tenha um poder de dominação tão forte nesse cidadão, nesse futuro cidadão. Então, é uma transformação de mundo, é uma transformação de sociedade a partir da escola. Isso aí é isso aí. A escola, então, ela abre os horizontes, tudo para um... Mas pode passar? Né? Só as bibliografias agora.